Então, boa noite, irmãos. Vamos continuar nosso estudo lá em Atos, capítulo 12. Então, a gente vai terminar Atos 12. Aí, na semana que vem, a gente começa o capítulo 13. Aí é o pastor Viana que vai nos ensinar sobre o capítulo 13, tá? Hoje a gente termina o capítulo 12 com a morte de Herodes e duas informações muito importantes. Uma sobre a igreja, outra sobre Barnabé e Saulo. Vamos lá, verso 20 do capítulo 12 de Atos. E Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo cuidado e amor conosco, ó Pai. Abençoe a todos nós a nossa caminhada até o céu, que a gente possa fazer a Tua vontade sempre e glorificar o Teu nome. Nesse momento de estudo da palavra, que o Senhor abençoe os irmãos aqui, aqueles irmãos que estão em casa, ó Pai, para que a gente possa aprender um pouco mais do Senhor e do que o Senhor fez por todos nós, ó Senhor Deus, nesse mundo. Em nome de Cristo. Amém. Então, olha só, dos versos 20 a 23, a gente vê a morte de Herodes, da forma como Lucas, ele escreveu. Além de Lucas, Joséfo também escreveu, né? Eu falei para os irmãos desse livro aqui, né? A história do Novo Testamento. E daqui a pouco eu vou ler um parágrafo, só para os irmãos verem que os dois falam, e é interessante que o jeito que eles falam da morte, por exemplo, está vendo aqui, ó, e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bicho expirou. Assim, é assim que Lucas relata, né? E é claro que você está sabendo que alguma coisa aconteceu interno com ele, né? E aí daqui a pouco eu vou ler para vocês a forma como esses homens falam da morte de Herodes. De qualquer jeito, eu quero primeiro olhar para o verso 20 e perceber que é o seguinte, ó, Herodes, ele sai da Judéia, no verso 19, lembra? E vai para Cesareia. Então, ele tenta matar Pedro também, não consegue, ele volta para Cesareia, que era lá onde ele morava, e ele tem um problema aqui com alguns, ó. Então olha só, e Herodes estava irritado com os de Tiro e Sidom, pronto, existia isso daqui, esse povo precisava do rei, tá? Mas estes, vindo de comum acordo ter com ele, olha o que a Bíblia diz, e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então, estava tendo um problema aqui. Esse problema foi resolvido através... Eu não posso dizer que esse Blasto era um escravo ou não, né? Mas a Bíblia está falando que ele era o camarista do rei. Então, ele tinha um cargo importante, né? E ele conseguiu fazer esse acordo entre o rei e esses dois povos aqui. Bom, até aí tudo bem. E aí vem o verso 21. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. Para quem? Para o povo de Tiro e de Sidom, certo? Vamos lá. Aí, esse livro, ele conta essa história assim, ó. Quando eu ler Agripa, você tem que lembrar que esse Herodes aqui é Herodes Agripa, tá? Então, ó, a morte de Agripa
aconteceu em circunstâncias dramáticas, que são relatadas por Lucas e Joséfo. Um historiador contribui com detalhes omitidos pelo outro, mas eles concordam quanto aos fatos principais. Pode ser que a interpretação de Agripa no episódio de Dora tenha deixado os fenícios descontentes, mas como eles dependiam dos distritos férteis da Galileia para ter suas provisões de alimento, a exemplo do que havia acontecido 1 milênio antes, nos dias de Irão e Salomão, eles não poderiam se dar ao luxo de se desentenderem com Agripa por muito tempo. Por isso, valendo-se dos bons serviços do chefe da administração da casa de Agripa, e foram a público dar testemunho de sua reconciliação com o rei nas festas dos jogos realizados em Cesareia em honra ao imperador. Então, só para os irmãos lembrarem, o imperador é uma outra pessoa. O imperador, nesse caso aqui, é Cláudio, tá? Tudo bem, está escrito aqui também. Provavelmente nas comemorações do aniversário de Cláudio, no primeiro dia de agosto. Deixa eu dar uma puladinha aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Ótimo, vamos lá. Joséfo narra que o rei assentou-se no teatro ao raiar do segundo dia dos jogos. Olha só, irmãos. Vestido um manto formado por fios de prata que refletia os raios do sol nascente, para que o povo, logicamente formado por gentios, a gente está lendo o texto aqui, o pessoal do Tiro e Sidom, tá? O invocasse como uma divindade. Lucas diz que ele, sentado no trono, fez um discurso aos delegados fenícios, sendo saudado com um grito. E aí está no verso 22. Olha lá. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. Então, voz de Deus e não de homem, está aqui no verso 23. Ambos os autores concordam que foi nesse momento que ele foi tomado por dores mortais, e ambos também indicam que isso se deveu ao fato de ele não ter recusado as honras divinas que lhe eram atribuídas pela multidão. Aí vai contando um pouco mais. Então, olha só, mesmo alguém que vai simplesmente para a história e vê a história da morte de Herodes, Joséfo relata que esse homem aqui foi desobediente a Deus e aceitou esse tipo de honra, que a gente não deve nunca aceitar, é claro, a gente não pode ter a ideia de ser divino. Então, o que acontece com ele? Verso 23, e no mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Pronto. Poderia ter acabado aqui o capítulo, mas tem 2 versículos aqui muito importantes, que servem para ânimo da igreja e para a introdução do capítulo 13. Então vamos lá. O verso 24, pegue simplesmente, depois que Herodes morre, a Bíblia fala assim, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Se os irmãos estão lembrados, eu não esperei chegar aqui para citar esse verso durante o nosso estudo do capítulo 12. E por que eu não esperei isso daqui? Porque assim, você não tenha nenhuma dúvida, nenhuma. Falei algumas vezes isso e vou continuar a falar. Estão perseguindo os irmãos pelo mundo? A resposta é sim. Hoje em dia é nítido, né? É claro que toda essa mídia que existe, ela não vai a favor dos cristãos, ela vai contra os cristãos. Então é assim, se persegue cristão na China, não fala nada. Se o cristão fizer alguma coisa na China, vai falar. Se persegue cristão e matam cristãos na Nigéria, não falam nada. Mas se acontecer o contrário, vamos imaginar, se ao invés de entregarem as armas para os muçulmanos, entreguem as armas para os cristãos, aí vão falar. Tenho certeza disso aí. Só que aconteça o que acontecer, não importa se é longe de nós ou aqui, a obra de Deus não vai parar. E é assim, persegue a igreja, ou a igreja fiel tem dificuldade com alguma coisa, a igreja vai avançar. Então eu quero só lembrar os irmãos o seguinte, verso 1 do capítulo 12, e por aquele mesmo tempo o rei Herodes
estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então a gente está vendo pessoas sendo maltratadas. Verso 2: e matou a espada Tiago, irmão de João. Então a gente está vendo gente maltratada e gente sendo morta. Verso 3: e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. Então persegue a igreja, mata parte da igreja, prende parte da igreja. E o que a Bíblia diz? E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Enquanto há perseguição, a igreja nunca recua, a igreja avança. E é assim que a gente tem que pensar. Nós somos um corpo local aqui em Vila São José. A gente tem que continuar, irmãos. Esse é o nosso papel. Porque olha só, vamos caminhar um pouco não, acho que são dois textos. Vamos lá. Primeiro Atos, a gente já está em Atos. Vamos para Atos capítulo 4, por favor. Olha só, Atos capítulo 4. O que está escrito acima do verso 1? Tem algum subtítulo aí? Pedro e João aprisionados, não é? Verso 4 do capítulo 4. Muitos, porém, do que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000. Os apóstolos estão presos e a igreja, ela avança, tá? Se você continuar no mesmo capítulo 4, verso 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja, irmãos, ela sempre vai avançar. Deixa eu ver se eu separei um outro texto aqui, o 8, deixa eu ver, preferi não colocar o 8 na mensagem, não tem problema. Então, olha só, aconteça o que acontecer, a igreja, ela vai avançar, tá? E aí, para a gente terminar o capítulo, verso 25, a Bíblia diz, e Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Então, primeira coisa, a dupla aqui é Barnabé e Saulo. Ou seja, quem está à frente da equipe é Barnabé. Como que a gente sabe disso? Vamos voltar, hein? Verso 25 do capítulo 11. E partiu Barnabé para Tarso a buscar a Saulo. Então, aqui a dupla é Barnabé e Saulo. Daqui a pouco, durante o estudo com o pastor Viana, a dupla vai mudar. A dupla será Paulo e Barnabé, porque Paulo será o líder. Lucas vai fazer isso no texto, primeira coisa. Segunda, vamos lá, voltando lá para o capítulo 12, verso 25. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, que serviço foi esse? Volte lá para o capítulo 11, verso 25. E Barnabé partiu para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, o conduziu para... Está escrito aí? Antioquia. Onde é esse lugar? Irmãos, é assim, quando você olha para o mapa, você tem que pensar assim, está aqui a Judéia, onde fica Jerusalém. Depois da Judéia vem Samaria. Depois de Samaria, a Galileia. Tudo isso aí é Israel. Essa Antioquia aqui é a Antioquia da Síria. Então olha só onde os irmãos já tinham chegado. Eles já tinham passado o território de Israel. Eles estão na Síria agora, tá? Esse lugar fica a uns 500 quilômetros de Jerusalém. Eu sei que para nós isso é pouco. 500 quilômetros, a gente não chega em São José do Rio Preto, eu acho. 500 quilômetros. Entendeu? Será que chega? Se chegar, é no limite. É perto para a gente. Joia, mas para eles, imagina, na época deles ainda. Então, olha só, verso 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. Agora vamos lembrar, Herodes
ele começa a reinar em que ano mesmo? Só para a gente lembrar. Não tem problema nenhum. É 41 depois de Cristo, certo? E ele morre em 44 depois de Cristo. Então, se a gente pensar aqui, a igreja tem uns 15 anos, irmãos. Uns 15 anos. Então, Paulo, ele entra em cena depois desse período que a igreja está já caminhando. E aqui, por exemplo, os irmãos já foram chamados de cristãos em Antioquia. Então, agora, olha só, eles estão em Antioquia, não estão? Não é isso? Ó, volta para o verso 25, lá do capítulo 12. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Espera aí, Neil, mas eles não estavam em Antioquia? Agora está falando que eles voltaram de Jerusalém? Isso, porque agora a gente vai ver o serviço. Então vamos lá, volta para o capítulo 11. Está entendendo o que eu estou fazendo? Vai para lá e para cá, hein? Verso 27. Ó, eles estavam em Antioquia, lá no verso 26. Os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Verso 27 do capítulo 11. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém. Fica aí. Verso 25 do capítulo 12. Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Volto para o capítulo 11. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isto aconteceu no tempo de Cláudio César. Tá? E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Estava tendo fome em Jerusalém, não é? E tinha uma igreja na Judéia, não tinha? Eles querem mandar alguma coisa para lá. Verso 30, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de por mão de Barnabé e Saulo. Foi esse serviço que eles fizeram. Tudo bem? Quer que eu fale de novo ou entenderam? Tá? Então, Antioquia é uma região fora de Israel. Joia. Vamos para cá de novo. Vamos lá para o verso 25 para a gente terminar. Então, agora o que Lucas faz, verso 25, Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém. Eu quero parar aqui rapidinho. No capítulo 13, depois o pastor Viana vai estudar isso com a gente semana que vem. Mas o que está escrito acima do verso 1? Tem alguma coisa escrita na sua Bíblia acima do verso 1? No capítulo 13? Primeira viagem missionária, não é? Então é o seguinte, ó. E na igreja que estava em Antioquia. Está vendo? Eles voltaram de Jerusalém para onde? Para Antioquia. Havia alguns profetas e doutores a saber. Quem é o primeiro da lista? Lê para mim. Barnabé. Está vendo? Aí vem Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o último da lista. O primeiro da lista é Barnabé. O último da lista é Saulo. Aí a Bíblia diz, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que os tenho chamado. Pronto. Aí depois a gente vai estudar aqui a primeira viagem missionária. Então, esses irmãos já estavam sendo usados por Deus, não tenha nenhuma dúvida. Paulo, para ir para a sua primeira viagem missionária, imagine, irmãos, foi pelo menos uns 15 anos de preparo. Rapidinho, dá tempo, até eu tenho um tempinho ainda hoje. Talvez foi nessa época que esse homem levou as 5 quarentenas, menos uma. Foi nessa época desses 15 anos.
Quando você pensar em Paulo, você não pode pensar em um homem como eu e você. Você precisa pensar em alguém deformado. Precisa pensar assim. Porque não podia levar a 40ª, mas podia levar a 39ª, ser curado pela família e voltar para levar mais 39. Isso podia. Então a gente não sabe se ele leva 5, porque ele foi, como é que se fala? Julgado 5 vezes, ou se ele levou de 2 em 2, por exemplo. A gente não sabe disso aí. Mas o que a gente precisa pensar é em um homem deformado, tá? Voltando para cá, e aí eu já termino. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a quem? A João, que tinha por sobrenome Marcos. Eu falei com os irmãos sobre esse João Marcos, quando a gente falou da fuga de Pedro, verso 11. Pedro, tornando assim, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou-me, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Para onde o apóstolo Paulo vai? Ele vai para a casa dessa mulher. Quem é o filho dela? João Marcos. Rapidinho, quem é João Marcos? João Marcos é aquele que faz parte da primeira viagem e abandona a primeira viagem. João Marcos é o sobrinho de Barnabé. João Marcos é aquele que, quando o apóstolo Paulo está nos seus últimos dias, é dito para Timóteo: traz João Marcos, porque ele é muito importante para o meu ministério. E é bem possível que João Marcos é o mesmo que escreveu o Evangelho de Marcos. Porque João é o nome dele entre os judeus e Marcos entre os gregos. Então, a gente termina o capítulo 12, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Hoje foi mais curto, tá? Mas como eu passo muitas vezes, então, hoje a gente tinha pouca coisa para falar nesse sentido, tá? E como eu já falei de João Marcos, então eu não quero ler os textos de novo. Tudo bem? Então que Deus abençoe e a gente, na próxima semana, capítulo 13. Eterno Deus, obrigado por tudo. Agradeço, Senhor Deus, que o Senhor cuida de nós. Peço que o Senhor nos leve para casa em paz, nos dê uma boa noite e também um bom resto de semana. Que o Senhor abençoe a nossa igreja, Pai. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Boa noite, irmãos e irmãos de casa também.